E pessoal, tudo bom? Sou o Rodrigo Queiroz, estamos começando mais um podcast da Cisga. Estou juntamente com João Helsen, colaborador da Cisga e também apresentador aqui do Cisga Podcast. Maravilha. João, vamos começar já agradecendo quem ajuda a gente? Opa, obrigado G7net. Foi por a internet que a gente usa aqui no estúdio. Fornece uma internet de qualidade na cidade, também preço acessível, não é mesmo, Rodrigo? É isso aí. Então, se precisando de internet aqui na cidade de São Gabriel do Oeste, região aqui, procura a G7net ali na Getúlio Vargas. Com certeza vai ser muito bem atendido. Isso aí. Maravilha. Então vamos lá para mais um podcast de conversa, né, João? Mais um episódio. É o segundo hoje, né? Hoje sim. Porque a gente acabou de sair de uma aqui. Já fizemos um aqui já, foi muito bom já. Eu queria agradecer já, Joelson, né? Muito bem-vindo aqui no podcast da Cisga. Sei que você tem também o seu programa de podcast, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Sim. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Quero agradecer, né? Porque eu falei que eu sempre tô do lado de cá, né? Uhum. Quer dizer, do lado de lá, né? Não sei onde eu tava, mas enfim. Sempre a gente tá entrevistando, falando, perguntando, né? E eu quero agradecer vocês, né? Agradecer a Cisga aí por essa iniciativa muito legal, né? Que é trazer as pessoas aqui para falar dessa questão do empresarial e da vida das pessoas, né? Eu vejo que São Gabriel do Oeste é uma cidade eu sempre falo isso, né? Cidade de forasteiros. É uma cidade de estrangeiros, né? Vamos usar melhor a palavra. Uhum. E eu também sou um estrangeiro aqui na Terra, né? Maravilha. Isso aí. Joel, vamos começar então do começo? Começar do começo. Onde que você nasceu? Como é que foi sua criação? Como é que foi esse início da sua vida, João? Eita, hein, cara, que bom. Hoje eu tava pensando, né, lembrando dos meus pais, eu lembro deles todos os dias. Eles já não estão mais aqui conosco, né? E eu sou natural meu registro é Ponta Porã, né? Eu nasci em Ponta Porã, mas eu sou de Antônio João, né? Cidade de Heróis. Morei ali por 17 anos. Minha juventude, minha infância toda ali. E aí depois saí de lá, fui para Dourados. E lá em Dourados eu comecei a minha vida. Meu pai era mestre de obras, minha mãe fazia salgadinho para vender. Eu vendia, minha primeira profissão foi vendedor. Eu comia mais do que vendia, mas tudo bem. Torcia para não vender tudo para comer, né? Enfim. E aí meu pai era mestre de obras, eu sempre, né, chegou um tempo da minha vida que eu decidi não, naquele tempo era assim, né, hoje não faça isso, gurizada, não é assim mais, não acabou essa moleza, né, você vai trabalhar ou vai estudar, né, e aí a gente decidia, tinha essa decisão e aí a gente ia pro trabalho duro, né, então eu trabalhei com meu pai um tempo, e aí daí mudei de Antônio João, cidade pequena, casei muito cedo, né, sou casado com a Dilma. Na verdade é Delma o nome dela, mas é uma história, viu? Sim. Por causa do pingo ali no registro, né? Aquele tempo era muito complicado. Quando não colocou um pingo lá, virou Dilma, né? É Dilma e virou Delma, enfim. É um rolo abençoado, mas é uma esposa maravilhosa. Sou pai de 3 filhos biológicos e 1 do coração, né? Eu tenho uma história linda a respeito de Bruno, porque o meu filho primogênito, que vai fazer 30 anos agora, né? Ele chama Bruno. Aí eu tenho o Gabriel, que é o do meio, mora comigo ainda, tem 25 anos. Já é empresário também, né? Já tá mandando ver aí. E tem a Gabriela, né? A Gabriela, que é a grávida, que eu tô a qualquer momento aqui sobre aviso, viu? Se cortar o podcast terminando no outro dia. Mas enfim, e tem o Bruno, que é o meu filho adotivo do coração, né? Ele é casado também, casado com a Joycer. Tenho 2 netinhos, um casal com ele, Elise e Caleb. E o filho, o Bruno, né, o primeiro, meu filho primogênito, ele tem 2 filhas também. Tem a Eloá e a Antonella. E agora tá vindo o Brian, né? Colocaram o Brian, o cara gosta de carro velho. E adivinha qual é o nome do meu genro? Bruno. Você já pensou, cara? Puxa, hein? E aí só tem um filho que tá comigo. E aí eu falei pra ele, Biel, se o nome dela for Bruna, você pode saber que é ela mesmo. Quando for sua hora. Então esse é um pouco aí da minha vida de infância e tal. E saí de Antônio João com 17 anos. Isso foi pra Dourados. Fui pra Dourados, né?
Na época eu trabalhava com meu pai ainda, daí fui pra lá. Meu pai decidiu ir pra Dourados, né? A minha parentela mora praticamente toda em Dourados. E eu fui pra lá com 17 anos, 18 anos praticamente, casado já com a Dilma. Já faz 33 anos que a gente tá junto. Minha mãe né? Isso é bastante. Glória a Deus pela vida da Dilma. E aí fomos pra lá, fiquei 3 anos em Dourados. Comecei a minha vida profissional, né, autônoma, vamos dizer assim, lá em Dourados. Né? Eu comecei a trabalhar a gente chamava de orelha seca, né? Sim. Que é o ajudante de pedreiro. Meu pai era mestre de obras. O meia colher. Sim, isso. Nem meia colher eu era. No sentido assim, eu já sabia fazer. Mas como eu fui pra lá e comecei a trabalhar com uma pessoa, eu falei pra ele assim, rapaz... Não, ele saiu da obra por uns minutos pra comprar um cigarro. E ele foi pra lá e enquanto ele foi, ele tinha já levantado os cantos e a linha tava esticada. E ele demorou um tempo. Serviço. Quando ele voltou, ele falou, olhou, falou, mas quem que foi? Eu falei, foi eu. Ele falou, mas rapaz, você já é meia colher, você vai ganhar com meia colher agora. Ó, que legal. Não perdi a oportunidade ali, né? E já passei de fase. Bastante parentes lá em Dourados, um primo meu que trabalhava como acabamentista. O cara era profissionalíssimo. É uma benção, o Vanilton. E ele tinha um amigo dele que estava mudando de casa e ia precisar fazer uma pintura para entregar a casa. E aí, cara, perguntou pra mim, falou, Maninho, eles me chamam de Maninho. Maninho, você não quer ir lá dar um orçamento lá, fazer esse serviço? Cara, é coisa simples, vai lá, pô, você é moleza, você já pintou, você sabe como que é, dá pra você fazer. E eu fui lá e pintei, cara, e gostei, mano. Porque eu ganhei uma grana boa em menos tempo e me esforcei menos, trabalhei na sombra. Tá. Falei, bom, é uma boa, acho que eu vou virar pintor, hein? Lá em Dourados também. Isso lá em Dourados ainda. Comecei a trabalhar como pintor lá. Na verdade, eu trabalhei minha carteira 7 meses CLT. 7 meses. 7 meses, né? Então, eu falo que eu não nasci para trabalhar CLT, cara. Eu gosto muito de ter liberdade nos meus horários e não para ficar parado, né? Mas assim, enfim... Você trabalha, você se esforça mais para você ter um lucro melhor, né? E sempre trabalhei dessa forma. Depois vim sair de Dourados, meu irmão foi para Campo Grande, abriu um mercado lá e me chamou para trabalhar com ele. E eu tava meio paradão, cara. Falei, cara, sabe que eu vou? E cheguei em Campo Grande, cara. Cheguei em Campo Grande, uma cidade muito grande lá, na verdade, né? E você já tava com qual idade, assim? Eu já tava com 23 anos. 23 a 25 anos, mais ou menos. Né? E fui pra lá trabalhar com ele. Na verdade, eu trabalhei sem registro. Né? Então, fiquei 4 anos em Campo Grande e só 7 registrados. Então, eu trabalhei um tempão com ele no mercado dele e tal. E aí, acabou que depois ele não deu certo e eu fui para outro mercado. E resumindo um pouco, eu fui acabar... que eu sempre achei muito grande a cidade. Por nascer numa cidade pequena, eu não me adaptei muito em Campo Grande. E Campo Grande, né? Me desculpa os campograndenses, né? Eu amo a cidade abençoada, mas eu não me adaptei com o trânsito de lá, que é muito louco, cara. Olha, cara, toda vez que eu vou pra lá também. Não dá pra você fazer plano, pra você sair daqui pra Campo Grande e falar, não, vou lá, bate e volta. Cara, sempre tem um... Né? E aí fui pra lá, e aí pensei em mudar. E aí fui visitar minha sogra, minha cunhada, em Aquidauana. Aquidauana, mano. Quando eu cheguei lá, cara, foi amor à primeira vista. Eu falei, não. Aquele riozão, sempre gostei de pescar, sempre fui apaixonado por pescas. E aí falei, cara, eu quero ir embora pra Aquidauana. E minha esposa gostou, porque a mãe dela morava lá, e as irmãs, tinha algumas irmãs lá e tal. E aí, vamos pra Aquidauana. Voltei e falei pro meu patrão, ele ficou muito triste, cara. Mas aí ele falou assim, não, tudo bem, Joel, você acha que é melhor pra você, pra sua família? Nisso eu já tinha o Bruno já. E aí vamos pra Aquidauana. Fui pra Aquidauana, ele falou assim, não, você trabalha comigo o resto desse mês e eu vou te levar lá. Olha, ele tinha uma 4000 novinha, cara, o seu baiano, ele gostava muito de mim, cara, uma bênção. E aí me levou lá pra Aquidauana
E cheguei em Aquidauana. E foi um tempo, assim, bem intenso, né? Porque você chega novo numa cidade, né, cara? Mesmo não sendo uma cidade muito grande e também não muito pequena, né? Mas tive os desafios ali do começo, né? Com família já. Com família, né? Aí a Dilma foi pra lá grávida. Eita, do segundo já. Do Gabriel. Grávida do Gabriel. E aí eu cheguei lá, né, cara? Foi um recomeço, né, pra mim, né? E minha vida profissional e tal. Aí fui montei um espetinho, vender espetinho e tal. Eu vendia até amendoim na rua. Amendoim torrado no saquinho. Eu falava que eu vendia energia no saco. Né? E aí conversava com as pessoas na loja ali e tal. Aí fui pegando amizade, comecei a fazer cartaz. Porque eu sou cartazista também, né? Aí sou legal pros mercados? No mercado. Na verdade, eu fazia naquela época, né? Ponto Certo, Magazine Luiza, Brasimac. Rapaz, vou falar, o pessoal vai falar que eu sou velho, né? Brasimac, né? Ponto Certo não existe mais, eu acho. Brasimac também não existe. Não, E mais 2 mercados. Então eu fazia muito cartaz lá. Muito cartaz. Foi um período... isso já foi mais um pouco adiantado, né? Depois que eu parei com o espetinho e voltei para pintura. Por quê? Porque enquanto eu não tinha pintura, o pessoal não me conhecia. E quando você chega em um lugar novo, você tem que criar uma... É igual eu estou aqui agora. Entendeu? Agora o pessoal já está me conhecendo, né? Na área da pintura. Nessa época o senhor já trabalhava com aquele tipo de pintura que o senhor faz? Não. O grafite começou em Aquidauana. O grafite começou em Aquidauana. Eu sempre fui muito curioso. O meu pai me chamava de lombeiro. Né? Lombeiro, na gíria dos pedreiros, é aquele cara que gosta de ficar nas costas dos outros, né? Mas ele falava isso pra mim. Por que ele falava? Porque eu trabalhava com ele e eu conseguia sustentar 2 pedreiros no serviço. Gurizão novo. Eu fazia massa e servia 2 pedreiros. Só que, cara, eu sempre adiantava. Eu ia adiantado. Então, eu ficava sentado. Ele falava, rapaz, você é lombeiro, hein, mano? O que você tá fazendo? Não, mas é que eu já enchi o caixote aqui dos 2. Tem 2 carrinhos parados aqui. Falava pra ele. Não, vai juntar coisa aí em volta da obra. Tijolo. Então, eu era um gurizão. Sempre foi assim, Joel? Sempre foi, cara, animado e... Sim, sempre. Sempre fui, sabe, extrovertido, brincalhão. E sempre gostei, é meu jeito de ser, cara. Não tem jeito. Eu chego, a Dilma fala que eu chego chegando, né? E ela já é toda quietinha, né? Glória a Deus. Você não conhece, né? Não, ela não conhece. Mas ela é toda quietinha. Nada dela. Os opostos se atraem. É isso. Eu acho que é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? O café e o leite, aquela coisa vem pra... Né? Então, por que ele falava que eu era lombeiro? Porque eu procurava a forma mais fácil de executar aquilo que era para ser feito. Né? Então, quando eu vi um cara pintando uma parede lisa e transformando ela em uma parede de madeira, na pistola, eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Porque eu já sou letrista, né? Trabalhava com letreiro, né? Letreiro manual. E eu sempre falava uma coisa, na brincadeira, mas na verdade, eu não tinha noção do que eu tava falando que ia acontecer. Eu falava assim, um dia eu vou arrumar um pincel que não acaba a tinta fácil. Eu sempre falei isso desde o início da minha profissão. Porque, cara, eu sou do tempo de pintar aquelas portas de enrolar, mano. Desenhar e escrever na porta de enrolar. Cara, aquilo era uma zica. É uma zica. Aquilo custava 30, eu cobrava 80 pra não fazer. Mas não tinha jeito, você tinha que executar. E aí um dia eu tava na frente da loja Desafio. Eu pintava lá pro Edson e pro Dorli, lá em Aquidauana. E eu falei, Edson, cara, posso fazer isso aqui no grafite? O que é isso? Não, pintura na pistola. Não, mas você não vai fazer caca aí no meu serviço. Eu falei, não, eu vou fazer a mesma logo sua, só que escrito na pistola. Ele falou, Joel, eu confio em você. Você já é a 3ª vez que tá pintando, manda bala. Cara, e o serviço que eu demoraria 5 final de semana, porque só podia ser no sábado e domingo, que a loja tava fechada, eram as portas, eu fiz em meio-dia. Caraca. Falei, mano, esse negócio é bom. E aí foi que deu início a esse trabalho de grafite.
E aí fui comprando equipamentos, sempre amei ferramentas. Eu tô de olho agora numa politriz, porque eu fiz um curso esse final de semana passada. Um abraço aí pro pessoal da... pode falar, né? Pode, né? Casa das Cores. Ela é associada. Nós fizemos aqui, na verdade, um abraço para todo o pessoal aí das lojas de tinta, porque tem parceria com todo mundo. Aqui eu não tenho muito, né? Tanto o pessoal da Casa do Pintor, Paulista, Aliança. Todos são associados. Todos eles, cara, sabe? Eu tenho um bom relacionamento com todos, né? E aí, cara, comecei a fazer grafite. Comecei a trazer. E interessante que, falando aqui agora, eu lembrei de um fato aqui. Nós falamos aqui a questão da parte espiritual, né? Você falou, se você quiser falar, fala. Mas eu vou falar de algo muito importante para mim, que aconteceu na minha vida profissional. Porque, na verdade, nós não temos como desvincular o natural do espiritual. Mesmo que a gente queira, não dá. Eu trabalhava com pintura, né? Fui para Aquidauana, tal. Tava difícil de conseguir serviço. E aí, cara, o irmão João, ele ia comer espetinho lá no espetinho. Espetinho número 1 lá em Aquidauana. O irmão João ia lá comer espetinho e aí ele falava pra mim na igreja. Vai na igreja. E eu saía fora, cara. Queria saber, sabe? E então, eu me converti. Vou cortar a história pra não alongar muito, mas se precisar depois eu volto. Mas aí, eu não fazia desenho, cara. Nem logomarca. Nenhum tipo de desenho. E um dia estava um pastor de Campo Grande pregando lá e ele falou assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, e eu uso isso. Eu uso todas as minhas camisetas, logo, eu uso essa frase. A minha capacidade vem do Senhor. Quando eu vi isso, cara, virou uma chave. Falei, cara, se a minha capacidade vem de Deus, então eu sei desenhar. Porque Deus é bom no desenho. E, cara, eu tava lá fazendo um letreiro do espetinho no muro lateral, passou um cara daquele leite Cambi, que tem um indinho desenhado. E aí ele falou pra mim assim, cara, você pediu pro cara pintar ali e fazer um serviço pra ele? Não foi, cara, você não quer fazer lá? Falei, aonde que é? Ele falou, no leite Cambi, você faz desenho? Aí veio aquele medo, aquele gelo, né, cara? Aí eu lembrei da palavra. Falei, faço sim. Eu falei, então vai lá. Fui lá, combinei com ele, cara. E depois daquilo, eu fiz 2 vezes, porque a primeira não ficou legal. Mas a segunda vez ficou top, cara. E aí eu falei, cara, eu desenho agora. Assim, só pra me entender, aquela primeira vez que o senhor fez na pistola ali no mercado, esse tipo de... Lá na Desafio. Isso, na Desafio. Foi a primeira vez? No grafite, sim. O senhor nunca testou antes, em casa? Não tinha. Caraca. Não tinha, eu arrisquei, porque lá era um letreiro, não era um desenho. Mas era um letreiro padrão da loja, como a Cisga, como a logo da Cisga, que é um letreiro. Cara, e aí então depois disso virou uma chave. Eu comecei a desenhar, né? E aí passei a grafitar. Porque eu tava falando da questão do lombeiro, né? Porque, cara, imagina, eu ia levar 4 ou 5 final de semana no pincel. E eu consegui fazer em meio dia na pistola. Então eu sempre visualizei isso, né? Porque o trabalho, a mão de obra, o dinheiro você ganha na agilidade do trabalho. Eu sempre falo isso. Não tem como você ganhar dinheiro se não for na agilidade do trabalho. Um trabalho, é claro, de primeira, bem feito, né? Bem executado. Mas quanto mais rápido você fazer, mais dinheiro você ganha. Né? Então... essa foi minha entrada nessa parte do grafite aí que você perguntou. Que legal. Aí depois de Aquidauana, vocês foram pra Coxim? Não. Como é que foi esse pós-Aquidauana aí? Aquidauana, como eu falei aqui, né? Meu irmão João foi lá falar de Jesus pra mim. E a princípio eu não queria aceitar, né? Mas, cara, a minha mãe ficou doente. E a minha mãe... era uma pessoa muito sistemática. Vocês sabem que os antigos eram muito sistemáticos. E minha mãe, ela não gostava de dar trabalho pra ninguém. Como eu acho que qualquer pessoa de idade não gosta. Ela não quer dar trabalho, né? Mas a cabeça fala que dá, mas o corpo não obedece, né? Eu já tava quase chegando nisso aí, cara. Depois eu vou contar essa história. E aí a minha mãe adoeceu, cara. Teve cirrose, câncer. Ela bebia e fumava. E, cara, foi agravando a situação dela, foi agravando. Ela veio morar em Campo Grande com meu irmão, com o Gelson,
E aí, cara, meu irmão não podia falar pra ela, só pra vocês terem noção da gravidade, assim, uma pessoa que não queria dar trabalho, não podia falar pra ela o valor da injeção que ela tomava diariamente. Senão ela não tomava. Não queria tomar. Não queria tomar por causa do valor. Do valor. E, cara, e aí me ligaram. Eu estava em Aquidauana, me ligaram dia 11 de janeiro. Minha filha, a Gabriela, que nasceu dia 7 de janeiro, né, tinha 4 dias. E aí me ligaram e falou assim, olha, a mãe não tá bem. Você podia vir ver ela. E aí eu peguei, me organizei, peguei fui de carona, peguei uma carona, fui pra lá. Cara, e cheguei lá no dia 11 à noite, no dia 12, minha mãe falou que queria aceitar Jesus. Começou, ela já tava numa cama, num colchãozinho, sequinha, cara. E ela tava ali e de repente, e ela não falava, a voz dela já tinha sumido, ainda só bocejava. E aí minha mãe nos chamou, né, cara, com uma voz assim, mais ou menos, dava pra ouvir, cara. E aí nós corremos lá, eu tava bem perto da porta, corri lá, ela falou, eu quero aceitar Jesus. E aí começou a pedir perdão por alguns atos que ela tinha feito. E queria falar com meu pai, queria falar com todo mundo e tal. E aí naquele momento, cara, eu entreguei minha vida pra Jesus. Eu costumo dizer que minha mãe deu a luz pra mim 2 vezes. O dia que ela me deu a luz que eu vim ao mundo, dia 27 de maio. E esse dia 12, eu entreguei minha vida pra Jesus. Aí o pastor veio à noite, orou por ela, eu não falei nada. Mas eu fiz a oração junto ali, da entrega e tal. No outro dia minha mãe faleceu. Olha. E aí passou, voltei pra casa e eu fumava e bebia. Aquele dia, a partir daquele dia eu já não fumei mais e não bebi mais. Aquele dia eu tomei a decisão segura, voltei, passou, fizemos o sepultamento dela, voltei pra Aquidauana e, cara, voltei já apaixonado por Jesus. Aí eu já tava com outra paixão, outra loucura. E aí eu comecei a ficar mais doido ainda, sabe? E aí eu queria ir na igreja pra falar pro pastor que eu aceitei Jesus e tal. Fui na quarta-feira, o pastor falou, cara, hoje não é dia de aceitar Jesus. Você volta... Cara, muito curioso. Essa história é curiosa. É muito curioso, é muito legal, cara. Que o pastor falou, um pastor tradicional e tal. Falou, cara, hoje não, tem que ser domingo. Eu falei, rapaz, e eu louco pra o pastor orar por mim e tal. E aí, enfim, fui pra igreja, fiquei 5 anos e meio na Igreja Batista. Depois aconteceram algumas coisas, né, que assim, no meu ponto de vista, eu estava passando dos limites daquilo que a igreja pregava e tal. Enfim, são liturgias diferentes. E eu amo muito o pessoal da Igreja Batista lá. Eles são maravilhosos, cara. Pastor Regis tá lá até hoje. A família dele, a irmã Neri, eu amo eles. Enfim, saí de lá, fui para outro ministério e fui ungido pastor. E aí eu fui enviado, isso depois de 6, 7 anos, fui enviado para 2 irmãos do Buriti. 2 irmãos. Para começar um trabalho novo lá. Como que eu fui para 2 irmãos? Mas como assim do nada? Não, eu tava trabalhando como pintor. Então por isso que eu tô falando que não tem como desvincular. Eu fui para lá pintar, fazer um grafite para um cara numa lan house. Desenhar o Wolverine. Nossa, Wolverine, Homem-Aranha e tal, assim, né? Tinha aquela do Wolverine, né? Com aquela... Fui lá, desenhei. Cara, ele pirou. E aí de lá eu peguei e fiquei 2 anos trabalhando na cidade de 2 irmãos, ia e voltava. Foi o melhor período da minha vida que eu comecei com grafite. Comecei a pintar muito, fazer muito serviço, ganhar dinheiro. Comprei meu carro, mudei de casa e tal. Tava no, tipo assim, o melhor ponto da minha vida financeiro e tava tudo correndo bem. E que é uma arte mal julgada, né, cara? Sim, mas na verdade ela é mal julgada porque ela é confundida, né? É confundida. Exatamente, ela é confundida. O grafite... Que na verdade o trabalho que eu faço não é grafite, mas o nome popular é grafite, então a gente usa o nome popular, que na verdade o que eu trabalho é aerografia, né? Sim. Que é a pintura na pistola. Aerografia. Com o pichado, né, que o pessoal então, fala. Né? aí abaixo do grafite, porque o grafite na verdade é a arte. O pichar é o crime. É o crime.
Entendeu? Então, são 3 coisas diferentes, mas acaba que eu falo grafite porque todo mundo... Popular. É popular e é melhor, né? Entendeu? Lá na minha logo lá é grafite, é J-Cops Grafite. Né? O pessoal que for procurar aí no Instagram, J-Cops Grafite. E aqui já tem muito já na cidade, né, Já. parceiro? Mas aí vai ser um pouquinho mais pra frente, vamos lá. Vamos lá. E aí, cara, foi ungido pastor. Eu falei pro pastor, falei pastor, 2 Irmãos do Buriti é uma cidade muito boa, né, para começar um trabalho, uma célula e tal, as igrejas lá e mas eu vejo que tem campo, o campo é bom e tal. E aí, depois de trabalhar por 2 anos lá, já peguei amizade com todo mundo da cidade, cidade pequena, cidade de 11 mil habitantes, 6 mil no campo, cidade pequenininha. Então peguei amizade de todo mundo e fui ungido pastor e enviado para lá. Fiquei lá 16 anos, cara. Olha. Fizemos um trabalho extraordinário. Aí não deu para mim continuar como pintor. Por quê? Porque como eu estava abrindo um ministério, muito trabalho, e a mão de obra de lá, ela não... Eu percebi que não compensava, principalmente a pintura. Letreiro, desenho, eu continuei fazendo quando aparecia. Mas como a cidade é pequena, em pouco tempo acabava o serviço. Né? Então, eu fiquei lá e atuando, trabalhando como pastor, inventei um monte de coisa. Gente, eu falei pro pastor Alessandro, eu não vou falar o que eu sei fazer. Quando precisar, eu vou ajudar, né? Então, e fiquei lá por quase 16 anos, né? Eu vim pra cá, cheguei aqui com a mudança dia 3 de novembro, há 2 anos e pouco atrás, né? Eu vim sondar a terra em setembro, né? E em novembro eu já trouxe a mudança, né? Então, eu passei todo esse período. Eu era pastor, presidente da igreja lá, mas na direção de Deus, né? Que finalizou meu tempo lá, eu entreguei para o outro pastor, que era meu pastor auxiliar, e ele ficou com o ministério lá, a igreja, tudo que tá lá, e eu vim para cá. E foi quando eu conheci o senhor também lá na rádio. Exatamente, né? Exatamente, que nós fomos apresentados ali, né? E eu tava, João, aquela vez, né, abrindo esse parênteses aí, cara, eu tava um pouco escaldado de muita coisa, sabe? Eu não queria, na verdade. Eu falei, Paulo, eu pensei, cara, que não é isso que eu tava assim, bem, tipo, cara, eu vou chegar primeiro, eu dei um passo, e aí eu ia ver o que ia acontecer. A palavra de Deus foi essa pra mim. Vai e eu vou te mostrar. Então eu não estava decidido ainda o que eu ia direito fazer, né? Mas a gente foi apresentado ali, né? E você tá lá firme. Faz 5 anos na rádio. Pensa, né, cara? Glória a Deus, maravilha. E é isso aí, depois ali tem essa parte da história daqui, né? Aí aqui você já chegou já como pintor, como grafiteiro. Então, locutor. E você já veio também direcionado para a igreja ou não? Não. Porque também se mistura tudo, né? Igual você falou, né? Sim, não tudo tem interligado, como, né? não tem como desvincular. Mas uma coisa que eu falei com Deus, assim, ó, eu fiz alguns... eu tomei algumas decisões pessoais com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu vou voltar eu vou ir para São Gabriel e eu vou voltar a pintar. E só vou fazer isso. Só vou fazer isso. Né? Porque, cara, eu trabalho com lanche. Né? Eu sou pedreiro. Você me entrega a planta, eu te entrego a casa, pintado, prontinho. Eu trabalho com roçadeira. Todo serviço que você colocar eu faço. Carpintaria. Mas solda, parte de serralheria, algumas coisas. Então eu faço bastante coisa. Mas eu tomei uma decisão. Falei, eu vou só pintar, vou voltar a pintar. Não vou me envolver com outra coisa. E eu sou pastor. Não tem jeito, cara. Eu vou pra uma igreja, mas eu falei, pai, eu só quero ficar sentado e sendo cuidado nesse tempo. E aí cheguei, né? Fui lá pra Batista, cheguei lá, mano. A seara tá branca, né? E os cefeiros são pouco, e aí a gente já entrou e não tem jeito, né? Então, assim, eu vim pra cá e vim pra trabalhar também, né? Porque lá é uma cidade pequena, enfim, que eu tô falando de 2 irmãos, e tinha pouco serviço, né? Então eu tava passando por um período pós-pandemia, tudo isso aí, tava vindo ainda aquele bolo de confusão que aconteceu financeira, né? E eu tava meio embolado naquilo, sabe? E graças a Deus eu cheguei aqui, né? Pessoas boas,
que me indicaram, que foram parceiros quando eu cheguei, né? Que garantiram, né? Porque aqui em São Gabriel uma coisa muito legal é isso. Se você for indicado de alguém, cara, o cara nem quer saber preço nem nada. É muito importante a confiança, né, do pessoal, sabe? E aí eu cheguei aqui, o Paulinho, acho que o serviço primeiro foi lá no Paulinho, fiz o muro lá da Emblasplac, e aí depois já comecei, né, fui fazendo alguns serviços, tem alguns serviços aí no Country Club, já fiz 4 vezes lá. Então assim, hoje eu posso falar depois... Da Barbearia dos Heróis também, né? Isso, vou refazer lá. Tanto que quando eu passei, eu olhei assim e eu pensei, tá, mas isso aqui é grafite. Eu falei, não, só tem uma pessoa que pode ter feito isso. E daí eu fui e perguntei pro Alexandre lá quem que fez, ele falou que foi. Sim, e eu vi trabalho do Joelson também lá no Ser. Isso. E na Cristo Rei. Exatamente. Tem também essa parte de chão, de amarelinho. Foi o senhor que fez também? Foi. Toda essa parte. Eu fiz o Cristo Rei, né, as amarelinhas no chão ali. E lá do outro lado, como é que é o nome? Ser a Pai, né? Não, a Pai também. Fiz a Pai 2 vezes na Pai, já 2 serviços na Pai. A Fiz Cisga no muro. Também. Isso, pintura. A Cisga pintou tudo. Pintura. E letreiro, desenho também, outro desenho. Criança Feliz. E Armelindo Tonon. Armelindo Tonon. Foi o primeiro muro que eu fiz, né? Uma pintura bem grande lá, bem legal. E hoje, vamos falar então de serviço. O que o Joelson... O que o senhor não faz hoje? O que a gente vai contratar com o Joelson? Sim, então, eu fiquei nessa área de pintura. A minha vontade, né, falando aí pro pessoal aí, o meu desejo é trabalhar só com design, né, só com grafite, e agora eu quero entrar. Inclusive, se tiver alguém ouvindo aí e quiser arriscar, né, dar um serviço pra mim de marmorização, eu tô... o do sábado que o senhor participou. Cara, sensacional, mano. E ali é na minha área, pega ali a pistolinha, o aerógrafo, sabe? E ficou muito mais simples de fazer aquilo, cara. Sabe? Leandro, eu vou confirmar o nome dele aqui. O cara que foi lá, ele é um dos melhores do estado, sabe? Legal. Âncora Marmorização. O cara é fera, mano. Sabe? Então, eu quero entrar por esse caminho. E o Gabriel tá trabalhando comigo na pintura. Eu quero de pouco a pouco, porque o meu propósito aqui também de trabalhar na área de pintura, parece meio loucura isso, né, cara? Mas é 5 anos, então o Gabriel tá junto comigo. Eu tô trazendo o Gabriel, ele é um grande profissional também, meu filho. Não é porque é meu filho, não. Ele desde 7 anos já ajuda eu. Já limpa, suja o rodapé e limpa com o paninho. Não, faz recorte e limpa com o paninho. Não. Mas tá sujando. Não, limpa com o paninho. Tanto ele é pintor, o Bruno é pintor, o Bruno é eletricista também. E o outro, Brunão, que é o meu do coração, é pintor também. Então, assim, eu sempre levei meus filhos, né, cara? Isso é muito importante. Então, hoje eu tô preparando o Gabriel para poder deixar para ele a pintura e eu ficar só no design. Né? Eu ajudar ele em forma de ali dando orçamento, dando alguma coisinha e tal, e ele assumir a parte da pintura e eu ficar nessa parte do design. E é muito importante, cara, porque o campo é grande, é amplo demais, né? Eu trabalho com pintura, todo tipo de pintura, né? Desde pintura simples de casa, massa corrida, enfim, toda a área. Agora tem muita tendência, né? Eu fiquei 15 anos parado. Quando eu fui para Dois Irmãos, eu parei de pintar. Cara, quando eu cheguei aqui, mano... E voltou a pesquisar? Não. Cara, trabalhar todo mundo com lixadeira. Falei, lixadeira? Todo mundo lixando com lixadeira, mano. Peguei o serviço. Mandar um abraço aí pro Arilson, foi uma das pessoas que me deu oportunidade logo que eu cheguei aqui. Ele me deu, eu trabalhei na diária pra ele. Pintor, DJ. Pintor, DJ. Cara, já o Arilson me deu a oportunidade ali, trabalhei uns 15 dias com ele, né? Até porque, cara, você tem que pegar conhecimento primeiro, né? Então fui trabalhar com ele. E aí, mano, comecei a fazer recorte com pad. Pad? Que é isso, cara? Não, é um negócio o cara coloca no cabo do rolo, cara, faz recorte lá em cima de mana a manha. Aí é lixadeira disso, é lixadeira daquilo, não sei o que e tal, é o rotor orbital, pá.
girafa. E falei, cara, que loucura é essa, mano? O que virou pintura? Cara, loucura, mano. Loucura. Então, assim, isolamento geral de piso, essas coisas. Cara, tudo negócio tudo muito sofisticado, sabe? E então eu entrei nessa, cara. Comecei aqui, foi um pouco difícil, porque até o pessoal me conhecer, né? E tá me conhecendo ainda, né? Então eu quero já aproveitar esse momento para agradecer vocês, agradecer a Cisga por essa oportunidade aqui, de estar me trazendo aqui, porque, cara, é maravilhoso a gente poder falar daquilo que a gente tá fazendo, né? E eu estou muito feliz, porque eu tô conseguindo executar algo que eu tenho no meu coração, né? Que eu vejo que é um diferencial no trabalho. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar que eu tive que, cara, comprar ferramenta de novo, cara. Comprar ferramenta. Eu já investi, eu tô 2 anos e meio aqui, eu já investi 20 e poucos mil de ferramenta, cara. Cara, tem ferramenta de tudo que é jeito. Por quê? E aí eu falei que eu tô querendo comprar uma politriz, porque agora eu tô entrando na parte da marmorização, né? Então as outras que eu tenho é pra pintura. E agora Agora eu vou pra marmorização e preciso de, no mínimo, uma máquina, mas ali tem outras máquinas que, né? Então eu vou ter que dar os pulos. Aí já vai mais 3, 4 mil aí é facinho. Sim. Então, assim, comprei todas as ferramentas, comprei todos os materiais e tô prestando serviço, cara. E tenho sido muito feliz, porque o que eu quero, né? E eu acho que isso é um diferencial, né? Pelo pouco de experiência que eu tenho aqui, né? Mas o diferencial é o seguinte: um serviço por vez. Se você quiser um serviço comigo e eu estiver fazendo o serviço do João, eu fecho com você. Mas você vai ter que esperar o terminal do João para mim fazer o seu. A não ser que o João vai ter um pedreiro que vai entrar, um gesseiro que vai entrar depois para fazer uma bagunça lá. Aí fala, João, eu vou deixar você aqui. O cara demora 10 dias, vou começar o Vou começar o do Rodrigo lá. Então, eu tô conseguindo fazer isso. Bacana. Sabe? Eu tô conseguindo fazer isso. É bom porque a gente tem muito esse caso, né? De profissionais que pegam 3, 4, 5 serviços e querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, e eu vou falar pra vocês. Eu não estou voltando 2 anos e meio. Eu não voltei pra fazer nenhum resserviço, né? Eu não voltei pra arrumar nenhum serviço até hoje. Entendeu? Voltei esses dias, eu fui na casa do Silvonei. Fui lá, por quê? Porque o rapaz foi mexer no telhado dele, quebrou um cano lá da caixa d'água, e aí encheu d'água, eu tinha terminado o serviço, eu tive que arrumar a laje. Mas é outro serviço, nada a ver com resserviço. Então, assim, cara, tem dado certo. E eu tenho, todo o serviço que eu tenho feito, eu já tô com clientes que eu já fiz 4 serviços. Então, assim, eu tô tentando, porque aqui tem um agravante na questão da mão de obra. Infelizmente, cara. Eu acho que isso é em todo o Brasil, em todo lugar. É muito complicado você achar pessoas que tenham responsabilidade para trabalhar de segunda a sexta toda semana. Sabe? Então, assim, eu prefiro trabalhar, eu e o Gabriel, um serviço por vez, ralar, trabalhar, né, maquinário, comprar maquinário para investir, para poder dar conta do serviço. Então, tá dando certo dessa forma e eu acho que é assim que eu vou continuar. Até não sei quando. E você ainda faz também mercado, né? Sim. Eu faço cartaz ainda. Cartaz. Tô fazendo cartaz no mercado, no atacado da casa. Né? Agora deu uma parada. Eles deram uma parada agora nesse começo de ano. E tô fazendo na Daron também. De vez em quando faço na Gazin. Então, na verdade é uma terapia, cara. Eu falo que o cartaz é uma terapia. Eu trabalhei 1 década em mercado, sabe? Já tentei fazer cartazes, até hoje é meu ex-patrão lá que faz. E a gente por muito tempo procurou cartazistas na cidade. Sim. E não tinha. Depois que eu saí do mercado, que eu descobri que um deles é o Luiz. E agora o senhor? Sim, então, eu tenho pensado, cara, que assim, eu tenho muitas ideias, mas eu acho que eu não consigo pôr ela no papel, né, nesse sentido, mas eu tenho vontade de abrir um curso aqui para isso. Cara, eu acredito que qualquer pessoa pode fazer cartaz.
Eu acredito nisso. Sim. Como é que é a frase lá que você... Exatamente. A minha capacidade vem do Senhor. Se a pessoa acreditar nela, o primeiro passo eu acho que é isso, porque, cara, é uma questão de treino mesmo. O cartaz é treino. Sim. Eu mesmo, como comentei, né? Eu tentava ali, os primeiros, parecia coisa de segunda série, tentando fazer tudo errado. Sim. Depois de um tempo, tava saindo melhorzinho. Sim. Né? Então, eu acho que a prática leva à perfeição. Sim, exatamente. E aí entra uma questão de você desenvolver. Sabe qual que é o grande problema? Eu acho que de todo profissional. Por exemplo, nós fomos lá com o Luciano agora e nós aprendemos uma técnica. Só que o Luciano é o Luciano. O Joelson é o Joelson, né? O João é o João. Cada um vai ter que desenvolver a sua técnica e o seu jeitinho, o seu DNA. O seu DNA. Boa. Né? Então, eu acredito que o problema do cartazista é esse. Ele quer fazer igual o outro. E ele tem que pensar o seguinte, eu vou desenvolver o meu jeito de fazer. E, cara, acontece. Eu conheço pessoas que começaram do zero. Então, eu tenho vontade, João, de montar um curso, para dar um curso aí pra essa gurizada, sei lá. Cara, é uma profissão top, mano. Você tá doido? Em qualquer lugar que for, tem essa necessidade, né? E é uma profissão que pouca gente conhece. Sim. Verdade. É difícil alguém saber que existe um profissional para fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Não é? E até eu vou indicar o senhor. Então, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou falar com o pessoal agora. Vou dar um recado aí, ó. Olha pra câmera ali e manda ver. Exatamente, ó. Pra você que quer fazer um curso de cartazista e ganha um salário aí de 3 mil pra frente, verdade, sério mesmo. Faz o seguinte, deixa nos comentários desse vídeo aí. Eu faria um curso de cartazista, porque daí a gente vai medir aí o que vai... qual que vai dar o engajamento aí, né? E quantas respostas vão dar nesse vídeo, eu vou ficar de olho. E aí, de repente, a gente monta um curso aí para que a gente possa atender a cidade de São Gabriel do Oeste, não só aqui, mas a região aí. De repente, o cara pega 2 mercados aí da mesma pessoa. Sim. E ele pode estar trabalhando, ganhando dinheiro bom. Maravilha. Lembrando então que o senhor vai ter que ficar de olho no nosso Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok. Vamos fazer o seguinte então, deixa eu voltar a fita aqui. O João vai ficar de olho e vai dar a resposta aí pra nós. Vai falar que, senão não dá, mano. Eu não dou conta não, meu Deus. Bacana. Já aproveitando de falar de engajamento então, qual que é as suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra, telefone? Então, do meu trabalho eu só tenho só o Instagram, que é JCops Pintura, COP, aquele hífenzinho, S, grafite. Boa. Pode colocar ali e você vai encontrar aí o Instagram, né? E ali tem meu trabalho. Eu não posto muitas coisas ali, mas tem várias coisas aí. E vai lá no direct, lá a gente troca uma ideia, tem telefone lá, tudo certinho, né? Entra em contato, a gente vai. Faço serviço aqui, posso fazer na região também, sem problema nenhum, né? Telefone é 67 999 17 35 80. Pô. E todo dia, que horário que é o seu podcast, onde a pessoa te acha? Vamos lá. Viu? Não tem como desvincular o negócio, não dá, né? Então, o Café com o Pastor, eu acredito que nasceu no coração de Deus, é uma coisa que eu gosto demais de estar aqui e sempre levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para as pessoas, né? Então, eu comecei ali com o meu celular, né? E hoje eu tenho um estúdio ali, é claro que não é igual esse aqui, né? Mas, é melhor. Mas é um estúdio. Bonito, né? Mas é um estúdio ali, tem um grafite lá, né? Aqui cabe um grafite, mano. Cabe um paredão branco desse aí. Vamos secreto aí. Vamos fazer uma arte aí. E eu tô lá de segunda a sexta-feira, 6 da manhã. Estou ali no Café com o Pastor. Né? Se você quiser vir tomar um cafezinho com o pastor, né? De segunda a sexta-feira, vai lá, canal Vida Nova, viu? Não tem nada no meu nome, gente. Vocês podem prestar atenção, JCops. Aí o cara perguntou, o que é JCops? Joelson? Né? É Jesus Cristo. Esse cara fica querendo saber, é uma sigla. Jesus Cristo opera para sempre. Bacana. Essa eu não sabia disso. Essa eu não sabia, né? Essa eu não sabia. Então, Jesus Cristo opera para sempre. E o canal meu é canal Vida Nova Oficial.
No YouTube. No YouTube. Todo dia, 6 da manhã. Spotify tem? Não tem. Preciso criar. Taca lá. Cara, tem que fazer. Interessante. Preciso de alguém pra me ajudar nisso. Eu sou meio... Falta horas no dia do João. Cara, é verdade. É verdade, o João é uma benção, né, cara? O homem cria, rapaz. Agora, tem 2 artistas aqui, ó. Não, cara, essa é demais. Agora o João me vem aqui e me dá um negócio na minha mão. Fica, que é isso aqui, pô? Não, isso aí agora é minha impressora 3D. O cara tá criando. Não, ele cansou de criar programa, agora ele tá criando, trazendo a existência, né? Tem um negócio que pra pôr suporte de pincel, de rolo. Ah, verdade. Eu tô te falando sério. É sério? Não é, João? É, cara. Deixar bonitinho ali o rolo, sempre limpinho. Nossa, tem até um esqueminha pra limpar. Nossa, isso é bom demais, hein, cara? Cara, surgindo muitas coisas aí, viu? Isso é bom, hein? Se você quiser, eu posso fazer o seu garoto propaganda. Aí, eu tava precisando de um suporte pra prato, que eu fui numa viagem, comprei um pratinho. E o cara, buscando e não tem. Aí o João, com essa impressora dele, eu falei, João, vem cá, você consegue? No outro dia, tá aqui. Tem que pagar, inclusive, né? Mas já tá feito. Que legal, cara. E funcionando. Sim, perfeito. Detalhe, acho que aquele do senhor lá até fez com um material que é resistente ao calor, se eu não me engano. Uau, hein, cara, que legal. Não, é inovador, né, cara? Isso é muito maravilhoso, né? E é bom demais. Show. Então pessoal, queria primeiro convidar vocês a assistirem os outros episódios que a gente já gravou. Tem bastante gente também que a gente sempre fala que é uma mesa pra gente se conhecer, né? Exatamente. Que você conversa e tal, conhece a pessoa do dia a dia aí, mas às vezes não sabe de onde que veio, como é que foi, né? Eu mesmo conheci o Joelson já lá da rádio, depois da própria Cisga, dele pintou a Cisga, daí a gente conversava, trocava uma ideia. Sim. Todo dia ele me manda o podcast dele, o Café com o Pastor. Opa, o Joelson tá online hoje, ó. E agora já sabe mais um pouquinho, né? Agora sei mais um pouco da vida. Da história de vida e tal. Então, é uma coisa que a gente não imagina, né? Sim, com certeza, né? É uma história, né, cara? Eu me preocupo muito, sabe? Quero falar aqui um pouquinho. Eu me preocupo muito com essa geração agora, cara. Boa. Porque, cara, essa geração, mano, que história. Que história que eles vão contar. Pô, cara, mãe, arranquei a tampa do meu dedo. Não tem. Não tem, cara. Não tem. Mãe, caí do pé de goiaba. Não tem. Cara, nós temos uma história linda. Então, assim, eu me preocupo, porque a história... Eu falo pro Gabriel. O Gabriel tem 25 anos. Eu falo, cara, você é da nova geração. Você tem uma história extraordinária pra contar já, cara. Então, assim, é muito importante a nossa história, né? Eu tava vendo lendo um livro do Carlitos Paes, Homens Imparáveis. Putz, cara, vale a pena ler. Uma sentada. Pra quem tem uma leitura dinâmica. Eu já leio mais devagar, mas eu terminei e já tô começando de novo. Até vi o Mateus, né? Mano, você tá doido, cara. É muito top aquele livro, sabe? E nós precisamos saber. Nós não é esquecer. Às vezes muitas pessoas esquece o passado, né? Tem até um versículo bíblico que fala, né? É para esquecer, não para esquecer no sentido de você apagar o seu passado, mas é você não viver lá. Tá. Você tem um passado, você sabe o que aconteceu, você teve as suas feridas, teve tudo, mas você olhar agora e você falar, cara, eu tô em um novo estágio da minha vida, né? E eu tenho coisas novas e maravilhosas, mas aquilo lá deixaram cicatrizes, sim, mas essa cicatriz ela serve para quê? Serve para você olhar e falar, cara, fui curado, fui limpo e eu tô aqui. Se eu tô aqui é porque tem um propósito, né? E todos nós temos um propósito, né? E nós precisamos entender isso, né, cara? Propósito e missão, eles estão juntos, né? Então eu acredito que o meu trabalho, a minha profissão, sabe? Eu amo o pôr do sol, cara. Quando dá aquela chuva à tarde, eu dou um jeitinho de ficar ali, ó. Fica ali, ó. Lá perto daquele outdoor ali, sentado lá. Pego meu sonzinho, coloco lá. Nossa. Pego meu chofar, fica ali, ó. Só adorando. Cara, é muito bom. Por quê? Porque eu tenho aquele louvor que fala que é o maior pintor do mundo, né? Tem? Sim. Então, assim, Deus, nós precisamos olhar para a criação, olhar e contemplar, né? Então, quando nós somos pessoas curadas de tudo que nós passamos, dos traumas e tudo, que a nossa vida, vou fazer 50 anos dia 27 de maio. E, cara,
eu já passei muitas situações e muitas circunstâncias. Mas hoje eu olho, cara, conta essa história aqui, a gente deu só uma passada por cima da história. Uma pincelada. Mas, cara, tem muita coisa que eu vivi, sabe? Muitos traumas, muitas coisas aconteceram, né? Como, por exemplo, eu falei da minha mãe, né? Poxa vida, eu perdi minha mãe. Parece falar, pô, falou tão frio, né? Passou direto e tal. Mas, cara, tudo é uma história e você tem que aprender, nós temos que aprender, as pessoas precisam aprender, tirar coisas boas, mesmo das histórias ruins, mesmo das circunstâncias ruins, sabe? Porque a minha mãe, cara, quando eu falo da minha mãe, eu falo com tanta alegria, cara, que ela me deu a luz 2 vezes. Porque aquele dia, cara, eu entreguei minha vida para Jesus e a minha vida foi mudada, transformada. Se não acontecesse isso, cara, quem sabe eu estaria no mesmo caminho que ela trilhou. Bebidas e de repente drogas ou outras coisas, e de repente eu nem estaria aqui dando essa entrevista agora. Mas a história, ela é importante para quê? Para nós olharmos a cicatriz e falar, cara, mas Deus é comigo, né? O Senhor me trouxe até aqui, eu tô aqui porque tem um propósito, sabe? E tudo que eu faço, cara, eu faço pensando em exaltar a Deus, porque eu sei que se eu fizer mal feito, se eu fizer de qualquer jeito, eu sei que eu vou estar envergonhando meu pai. Então, eu procuro sempre fazer o meu melhor, né? Então, por isso, mais uma vez, eu agradeço essa iniciativa de vocês, que isso aqui é muito bom. Tá trazendo pessoas que têm histórias, que ralaram, que sofreram. Às vezes a pessoa vê... não, é claro que eu louvo a Deus pelo momento que eu tô vivendo. Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, que eu tô vivendo agora, né? Muita coisa acontecendo, meu netinho vindo, e puxa, cara, coisa legal. Trabalho, pessoas, já orçamentos fechados para trabalhar e tranquilo. Mas tem muitas pessoas que às vezes são ricos, são milionários, e os outros olham para ele e falam, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, mas o cara não sabe a história. Então toda pessoa tem uma história para chegar até onde chega, né, cara? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês e tô à disposição sempre que precisar. Tamo junto. Perfeito. Também, show. Então tá, pessoal, fica o convite então, quem não conhece a Cisga ainda, dá uma passadinha lá, vem conhecer a Cisga, se associar, tem muitos cursos, programas lá, a Cisga é uma parceira do empresário. Estamos vivendo momentos delicados, difíceis, né? Mas é igual o Joelso falou, então a gente pega esse momento difícil para levar de aprendizado para uma próxima fase melhor. Isso aí, passando lá na Cisga, você pode também apreciar um trabalho do Joelso, que ele pintou lá a Cisga inteira. Fica lá, né? Referência, né? É o portfólio. Quer saber o serviço, vai lá, dá uma olhada. Joelso, muito obrigado, né? Em nome da Cisga, a gente agradece a disposição sua, que nasça com muita paz, traga muita saúde e felicidade para a família. Amém. Sua nova neta? Neto. O Brian, verdade, Brian. o Brian pior que é, cara. O pai dele já tem um carro velho, cara. Pelo amor de Deus. Mas obrigado novamente pela presença aí, por estar aqui com a gente, por, né, abrir um pouco de sua vida, seu coração pra gente. Sim. Né? Muito obrigado, seu Joelso. Foi um prazer tê-lo aqui. E ficamos muito gratos pelo senhor ter concordado e ter aparecido aqui com tamanha alegria. Tamo junto, então, né? Últimas palavras aí, Joelso. Tamo junto, né? E não, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Eu deixei de falar uma parte, mas eu vou falar bem resumidinho aqui no final. De uns tempos pra cá, o Senhor, Ele tem mudado muito minha mente em relação ao que eu estava vivendo. Eu vinha vivendo uma vida bem sedentária. Eu preciso falar isso porque, cara, está queimando dentro de mim. E eu ganhei, você vê que tudo, eu costumo dizer que tudo fala, né? Eu ganhei um exame do coração, cara. Quem ganha um exame do coração? Se não for algo de Deus, não é possível um negócio desse. E eu fui lá, cara, fazer esse exame do coração. Entrei na esteira pra fazer a parte do cardio ali. 7 minutos, cara. Eu quase não aguentei. E aí ligou uma luzinha. Falei, cara, veio uma pergunta assim. E se eu precisar me salvar? Eu tenho que correr. Mas aí vamos abrir mais a pergunta. E se eu tiver que salvar um neto meu, um filho meu? Isso, cara, me despertou, né? Hoje, eu comecei, de novembro pra cá, comecei a andar. Aí depois comecei a andar e correr. E agora eu tô correndo. Já tô correndo 7 km. A minha meta até o final do mês, até dia 19 de abril, que eu vou participar da Ecopark CrossFun. Então, que bacana. Então eu tô, sabe? E isso tem destravado a minha mente, cara. Eu ouvi uma palavra
que a pessoa diz o seguinte, que os nossos neurônios eles se reproduzem. De que forma que o neurônio reproduz? Porque o nosso corpo é a única máquina que quanto mais usa, mais forte, mais resistente fica. Os neurônios, eles se renovam quando você faz coisas diferentes. Cara, eu comecei a fazer tudo diferente. Ele é aprendendo. Cara, até tomar o café com o pastor lá, eu peguei xícara diferente. Se eu vou para um lugar, eu começo a fazer coisa diferente, andar por caminhos diferentes, eu corro todo dia num caminho diferente, sabe? E isso tem, cara, sido feita a diferença na minha vida. Então, a última palavra que eu deixo de gratidão é a Deus, em primeiro lugar, mas também a minha esposa, minha família, porque eu corro primeiro por Jesus, segundo pela minha família. Desculpa. Bom, vamos lá. Primeiro, eu corro por Jesus. Segundo, eu corro pela minha família. E terceiro, pelo meu propósito e minha missão. Né? Então, eu deixo essa palavra para você que às vezes está pensando em desistir, parar, está depressivo, está com algum pensamento negativo. Comece a fazer coisas diferentes. Porque você fazendo coisas diferentes, você vai ter uma mente renovada. E a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Com certeza você vai vencer esse tempo difícil. Situações, circunstâncias sempre vão ter. É você que precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Eu tava bem, mas quando eu fiquei 7 minutos e vi que eu não tava bem fisicamente, como que Deus vai cumprir algo na minha vida se eu não consigo me cuidar? Se eu não cuidar de mim, eu vou cuidar de quem? Então, muito obrigado a vocês. E é uma ótima iniciativa, isso aqui vai bombar, Deus vai abençoar muito vocês, né? E eu creio aí que novos quadros vão acontecer aqui. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Ótimo. É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter participado, assistido até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, assistir os outros podcasts também. E a Cisga está sempre à disposição. Se você é empresário, não é associado e quer se associar à Cisga, pode procurar a gente no site acisga.com.br, tem um botãozinho lá para se associar. É o jeito mais fácil. Ou você pode ir lá na Cisga e conversar com a gente lá. Beleza? Até a próxima. Show, valeu. Tchau.